Carvalho, bora pro vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva. Eu estou aqui esses últimos dias forçando aqui na questão da operação de uma forma mais simples. Para quem é iniciante, ainda tem dificuldade em análise de contexto, tenho insistido nisso. Vou mostrar mais uma vez o dia de hoje como foi. Obviamente, teria dado stop também, mas para vocês entenderem que é a disciplina, o gerenciamento de risco que nos mantém vivo no trade. E isso é extremamente importante. É claro que a parte técnica é muito importante, mas de nada adianta você ter uma técnica maravilhosa e não se comportar direito, não respeitar perda, não respeitar o seu gerenciamento, que isso tem que estar associado à parte técnica. Então, eu estou trazendo para vocês um operacional validado de uma forma ainda mais simples, que vocês podem dar um upgrade a partir do momento que vocês aprenderem a também associar uma análise de contexto, uma análise mais técnica. E, ainda assim, vocês conseguem tirar dinheiro do mercado. Vou mostrar aqui para vocês o dia de hoje e vou comentar também as entradas que eu fiz no dia de hoje. Então, falando de 11R, vamos falar mais uma vez. Não vou analisar contexto no primeiro momento, só reforçando para vocês quando se deve, quando não se deve fazer as entradas. E o principal, a maioria das pessoas pecam pela ansiedade de clicar. Não aguenta ver o mercado andando, que quer correr atrás dele e entra quando o mercado não está favorável naquele momento. Primeiro cruzamento de hoje foi um cruzamento de alta. Vamos fazer o seguinte, um seguidor pediu para eu colocar a setinha aqui para facilitar para todo mundo e hoje eu estou fazendo isso. Primeiro cruzamento de alta, MACD estava acima do eixo para comprar? Não, então eu já ignoro essa entrada. Essa entrada eu não deveria fazer, eu evitaria um stop se eu fosse único exclusivamente pelo cruzamento. Próxima entrada, lembra, não estou analisando o contexto. Próxima entrada, era uma entrada válida? Opa, vou clicar aqui para ele ficar aqui, sumir aquilo ali. O MACD estava abaixo do eixo zero para venda? Sim. A média estava abaixo do eixo? Sim. Então essa entrada era uma entrada válida, porém ela andou só 100 pontos. Então, se você não protege a sua operação, porque eu proteger com 100 pontos só é pouco, essa operação teria dado stop. A próxima aqui, vamos falar dessa compra. Essa compra, apesar de ter andado, ela não seria validada, porque o MACD ainda não estava acima do eixo, ele estava começando a ficar, ele ficou só quando fechou esse box que nós estamos marcando, mas a média ainda estava abaixo, apesar de ter andado 200 pontos. Então essa entrada era uma entrada que o gatilho não seria válido. Vamos para o próximo de novo. Essa daqui seria um stop. Então vamos lá. A primeira entrada nós não teríamos feito. Vou começar de novo igual ao último vídeo, né? Que eu me perdi, hoje não vou nem contar. Essa não teria feito. Essa segunda aqui andou só 100 pontos, então ela teria dado stop. Então teríamos um stop aqui. Essa aqui não teria entrado. E essa segunda aqui teria dado stop também. Então teriam dado duas entradas de stop. E isso é muito ruim, porque quando a gente começa o dia com duas entradas de stop, dificilmente a gente quer fazer outra entrada. Eu sempre comento que o ideal é você ter um gerenciamento que te permita no máximo 3 operações. Hoje, a primeira entrada teria dado stop e a segunda também. Não foi um começo muito bom de dia hoje. Aí, a próxima compra não teria dado gatilho, estava vendedor. E lembrando, não estou analisando o contexto. Essa daqui teria sido validado, né? MACD abaixo, média abaixo, e essa teria pago pelo menos 200 pontos. Então, essa entrada já cobriria um stop. Então, se você pegou essa entrada, você já estaria ali com um saldo um pouco melhor, porque ela cobriu, se a gente for falar do movimento que ela fez, ela cobriu pelo menos o stop de uma das operações. Então, digamos que aqui a gente teria eliminado um stop. A compra não seria validada, como vocês podem ver, o eixo, a média ainda estava abaixo do eixo, não teria dado esse gatilho. E a boa do dia, que é aquilo que eu falo. O mercado sempre vai nos dar uma oportunidade melhor e mais clara. Essa daqui foi a entrada do dia. MACD ok, média ok. Da entrada aqui, o primeiro movimento... Opa! Não deixa eu clicar, não. Tem que arrastar aqui.
Ai, meu Deus, sai daqui. Peraí, vai, sai você daqui. Ó, o primeiro movimento andou 400 pontos. Eu sei que a maioria não consegue segurar tanto trade, mas vamos falar de quem não segurou muito trade. Teria, no pior das hipóteses, terminado ali o dia com um pequeno saldo, porque foram 400 pontos, lembra? Você fez dois trades de 160 pontos negativos e você fez um trade de 200 pontos positivo. Então você estava pouco negativo, estava com 150 pontos negativos mais ou menos. E essa movimentação, só essa primeira pernada deu mais de 400 pontos. Então você zerou seu stop e ainda possivelmente ficou com 200 pontos de gain e a sua decisão. Continua no trade, sai do trade. Se você saiu, você terminou o dia com 200 pontos. Então você não terminou negativo. Mesmo sem analisar contexto, mesmo sem ainda ter muita habilidade. Então é o que eu reforço. No pior das hipóteses, você não tem um dia ruim. Vai ter um dia negativo? É óbvio que vai. Mas veja que com o mínimo de análise a gente consegue não ter uma situação devastadora, de muitos stops, de muita perda. E assim, eu sempre falo, depois de um movimento forte, a primeira tentativa de reversão quase sempre falha. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Quem me acompanha mais tempo sabe que desde lá no início eu reforço isso. Gente, a partir do momento que o mercado fizer um movimento maior que 1.000 pontos, a primeira reversão quase sempre falha. Evitem ir na primeira, porque a estrutura não vai estar favorável ainda, que é a parte técnica que muitos ainda não sabem, que é a parte de contexto. Mas evitem. Essa aqui deu um cruzamento que ele seria validado, mas ele andou pouco mais de 100 pontos e voltou, mas porque ele estava totalmente na tendência de queda. Então não fazia muito sentido fazer essa entrada. E esse cruzamento de venda não, porque estava acima do eixo, média acima, e acabou o dia. E é óbvio que quando ele ficou totalmente lateral aqui no fim de tarde, eu não levo isso nem em consideração. Então é assim. Então a primeira coisa, se a gente associa essa leitura do MACD, por mais que a gente não tenha um dia muito vencedor, provavelmente se você tiver um dia de perda, vai ser um dia de perda pequena. Porque esse movimento mais consolidado, que para quem está no início é muito difícil de identificar, mas essa pequena leitura já vai ajudar bastante a você evitar esses stops. Teve aluno que tomou stop aqui e aqui, com mais conhecimento. E é o que eu falo, gente, vocês não podem mais tomar esse tipo de stop. É o tipo de entrada que não tem que se fazer. A gente tem que ir melhorando as nossas entradas e não ter aquela sensação de eu não quero ficar de fora, eu quero entrar a todo custo. É muito melhor quando a gente espera ter mais condições para fazer essa entrada. Aqui eu vou falar um pouquinho da parte da leitura de contexto, falando da estrutura. Sempre que a estrutura está favorável, fica muito mais fácil. Se eu olho aqui para fazer essa venda, que foi uma venda muito boa, aqui eu comecei a ter um movimento descendente. Ó. Esse fundo, ele superou, vamos dizer que ficou igual a esse fundo anterior. Só que quando ele sobe, ele começa a voltar, ele faz um topo mais baixo que esse. Então ele já está me mostrando uma possível tendência de queda. Aí o que ele faz? Ele cai e ele novamente rompe o fundo anterior. Então agora eu tenho topo mais baixo e fundo mais baixo. Então aqui começa a me indicar que não é interessante fazer compra. Então quando ele faz esse movimento de alta, não tem por que eu fazer essa entrada. Porque eu estou vindo de um movimento de topo e fundo descendente, com MACD descendente. Não tem por que eu querer entrar nessa operação de compra. Ao contrário, quando ele dá o gatilho de venda, aí sim, porque eu tenho topos mais baixos, fundos mais baixos. Eu tenho uma estrutura vendedora. Fica muito melhor. E aqui andou lindamente. Aí eu vou comentar com vocês aonde eu fiz as minhas entradas hoje. A maioria sabe que eu faço parcial, eu gosto de fazer parcial. Eu posso dizer que não é a coisa mais inteligente do mundo, porque quando você estopa cheio, e quando você faz parcial, você ganha com pouco ganho. Só que devido à minha taxa de acerto ser muito alta, para mim vale a pena, eu me sinto confortável fazendo dessa forma. Então hoje as minhas entradas foram todas pelo 18R, que é o tamanho de renko que eu mais tenho operado. Eu opero pouco no 11, eu opero mais no 18, eu prefiro, fujo um pouco dos ruídos.
Então, eu fiz essa operação de compra, que não foi de cruzamento, tá? Foi de pullback. Então, eu fiz essa entrada, mas ela andou muito pouco, andou pouco mais de 200 pontos. Então, aqui ele pegou uma parcial curta que eu fiz de 100 pontos, depois pegou uma parcial de 250 pontos e voltou e me tirou na proteção. Então, foi gain, mas foi um gain baixo nessa operação. Aí aqui já tinha uma estrutura de venda, então, igual eu mostrei no 11, ó, topo mais baixo que o topo anterior, eu achei aqui uma entrada boa, o MACD já estava ok aqui, só que só pegou a primeira parcial, voltou e me tirou na entrada, então isso aqui me tirou com um ganho muito baixo. Por que eu não saio sem ganho nenhum? Porque a partir do momento que eu faço minha parcial, eu coloco na entrada, eu protejo aquela parcial. Então, como eu entro com mais contratos, eu sempre, quando eu faço a parcial curta, eu faço com 60%, 70% da mão a minha saída, então eu acabo tendo um ganho pequeno. Mas é aquilo que eu falo, se estopa direto, é claro que eu vou perder mais do que eu estou ganhando, mas é aquilo que eu comentei, como a minha taxa de acerto é muito boa, vale a pena, porque vamos dizer assim, de cada 8, não, vamos fazer a conta mais fácil, de cada 10 trades que eu faço, apenas 2 me estopam. Então, mesmo que nesses 8 eu tenha feito a parcial curta, ainda assim vale a pena. Aí a compra eu não fiz, né? Não fazia sentido, tinha uma estrutura vendedora e fiz a minha entrada aqui. E esse foi o meu trade do dia, que foram mais de 1.000 pontos. Eu peguei todo esse movimento de queda, como a grande maioria sabe também, eu sempre faço, a partir do momento que o trade andou e pegou as minhas primeiras parciais, eu faço minha condução sempre pelo 25R. Então eu só saio da operação quando reverte no 25. Então eu fiz a minha entrada nesse ponto aqui, ó, vou deixar até um risquinho aqui para vocês verem. Foi aqui que eu fiz a minha entrada. Só que a minha saída foi aqui, ó, aqui embaixo, nessa reversão do 25. Quando faz esse movimento de alta, ele me tira. Então eu consegui pegar todo esse movimento aqui, ó. Deu mais de 1.000 pontos que eu falei para vocês, deu 1.150 pontos. Então é assim que eu normalmente conduzo os meus trades. Gi, mas você desde o começo você conduz pelo 25? Não. Somente a partir do momento que eu já tenho meu ganho mínimo protegido. Qual que é o seu ganho mínimo? No 18R, pelo menos 250 pontos de movimento. Andou 250 pontos da minha entrada, já está protegido, não tem mais risco, aí eu passo a conduzir pelo 25. Por quê? Porque enquanto ele está indo, eu quero aproveitar esse movimento, eu não quero sair desse trade. Então eu vou segurar esse trade até ele reverter. Igual aqui, ele seguiu caindo hoje, né? Ele manteve a queda, mas aí eu já não faço mais nada porque ele não me deu um novo gatilho, então eu não entro. Mas eu consegui pegar todo esse movimento de queda, que é o que muitas pessoas falam, nossa, você consegue segurar o trade bastante tempo, mas é por isso, a partir do momento que eu tenho o meu ganho protegido, né, o meu ganho mínimo protegido, o que eu penso é, se eu queria esses 250 pontos e ele já está garantido, o que vier mais que isso é lucro, está ótimo, eu estou feliz. Então, porque muitas vezes falam, nossa, mas, né, igual aqui, ó, vamos falar o quanto esse trade chegou a andar. Ó, da minha entrada ele chegou a andar quase 1.500 pontos, eu saí com 1.150. Nossa, gente, olha quantos pontos você deixou na mesa. Ok, eu ia sair com 250, se eu tivesse saído com 250, o que ia ser melhor? 1.150 ou 250? Então, de 1.400 para 1.150 não me incomoda devolver esses pontos. Eu sempre tenho oportunidade de pegar trade maior. Sempre vou ter essa oportunidade? Não. A maior parte do tempo o mercado é mais consolidado. Mas, quando ele anda, eu sempre estou junto. É isso que eu faço. Então, hoje foi relativamente tranquilo. Quem conseguiu pegar essa entrada fez a boa, né? Quem conseguiu fazer a condução desse trade, mas no pior das hipóteses ali, 400 pontos, que foi o que andou antes de fazer essa pequena correção, teria dado um belo trade, teria coberto os stops anteriores de quem tomou esses stops anteriores e saído no gain. Lembrando que esse aqui também deu gain, né? Então, se teve um gain aqui que cobriu um stop e esse segundo cobriu o outro e ainda ficou com um saldo positivo. Certo? Hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Muitas pessoas têm entrado lá no grupo do Telegram, principalmente por essa questão de operar de uma forma um pouco mais simples.
podem ir deixando as dúvidas de vocês, os questionamentos, com relação às entradas, enfim. E com o tempo vocês vão melhorando a análise e aí vocês vão ter essa leitura de contexto, isso vai melhorar, vocês vão conseguir evitar um pouco mais de stop, conseguir analisar um pouco melhor e o importante é o gerenciamento de risco, não estourar a sua perda máxima diária. Tem que determinar isso, não pode, não, eu aceito perder R$500 por dia. Tá, mas quando os dias que você ganha quanto? 300. Então não faz sentido. Se você, quando ganha 300, não tem por que aceitar perder 500. Você tem que aceitar perder menos do que você ganha. Se, Gi, normalmente eu consigo fazer R$80 de ganho no dia. Então você tem que, o dia que você perde, você não pode perder mais que 60. É assim que a sua conta vai fechar. Você precisa ganhar mais do que você perde. Principalmente se você ainda não tem uma taxa de acerto tão alta, se você erra mais. Essa é a forma mais inteligente da matemática fechar no trade. Trade é matemática, gente. É pura matemática. Diferente disso, vai ganhar, vai perder e a conta não vai fechar. Eu tenho alunos, tenho seguidores, principalmente seguidores que os alunos, normalmente eu tento converter a parar com esse negócio de eu busco 100 pontos, mas aceito perder 300 pontos no trade. Não faz sentido. Quando você investe isso, a coisa funciona muito melhor. Certo, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.